A paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é a irmã Edilane. Eu estava ali na minha louça, lavando a minha loucinha, e eu comecei a refletir. Por que tem muitos que idolatram Maria? Eu vim aqui diante da palavra do Senhor, o Senhor começou a revelar a palavra em meu coração. Irmãos, irmãs, ouvintes, temos que meditar na palavra do Senhor para que nós venhamos entender o que o Senhor vem falar conosco, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. Escute, vamos ler em Êxodo 20, no verso do 3, 4 e do 12 a seguir. Olha, não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não te encurvarás, o 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daquele que me aborrece. Aqui no 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos pro 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Irmãos, no primeiro capítulo já está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, é muito tremendo o que Deus estava falando comigo, eu lavando a minha louça. Que Maria, ela foi um instrumento do Deus poderoso. Desceu um anjo para falar com a Maria, que Deus achou graça em Maria, para que Deus concebesse a ela dentro do ventre o seu filho, Jesus, por salvação dos nossos pecados. Maria era virgem, era uma mulher aonde o Senhor achou graça. Mas José é pai de Jesus, porque ele o criou com Maria. Mas Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. O anjo desceu e falou com Maria que ela concederia um filho, e se a teu nome Deus deu para ela colocar no menino. O seu nome se chamará Jesus. Jesus, o nome, o Senhor já tinha falado para ela. E ela lhe respondeu: mas eu não tenho marido. E ali então o Senhor fez a sua obra no ventre de Maria, colocando ali o menino Jesus concebido pelo Espírito Santo. Mas após Jesus ter nascido, Maria teve outros filhos com José. Maria teve outros filhos da carne com José, o seu esposo. Mas Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, sem homem, sem pecado. E por que muito se prostra diante de Maria, idolatrando Maria? Eu levantei aqui um estudo dizendo: na visão católica, Maria não teve outros filhos. Na visão católica, eles defendem-se a virgindade perpétua. Na visão católica, os irmãos de Jesus citados na Bíblia são considerados primos ou parente próximo, já que o termo hebraico e aramaico para um irmão era amplo. Por esse ponto de vista,
os supostos filhos de José seriam de um casamento anterior. Irmão, sabe por que essa visão dos católicos? Porque não medita a palavra do Senhor, não busca no profundo. A palavra do Senhor já está dizendo: não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Qual a semelhança que há em cima nos céus? Tem pessoas que ainda têm Jesus na cruz, pendurado na sua parede. É idolatria. Tem pessoas que têm Jesus ainda pendurado na cruz. Vamos abrir a visão espirituais. Tira esse Jesus que está na cruz aí, na sua parede, na tua casa. Por quê? Porque Jesus, ele foi morto na cruz por nós, pela salvação dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados, mas ao terceiro dia Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não está mais na cruz. Jesus, ele ressuscitou. Ele já está com teu Pai lá no céu, só esperando a ordem de Deus para vir buscar a tua igreja. Vamos ler lá em Mateus 13, 55. Mateus 13, 55. Depois que Maria deu à luz ao menino Jesus, concedido pelo Espírito Santo. Depois, após o nascimento de Jesus, Maria teve outros filhos. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos? Tiago, José, Simão e Judas. Maria teve 4 filhos depois de Jesus. Jesus foi concedido pelo Espírito Santo de Deus. Mas após, Maria teve outros 4 filhos com José, concebido da carne. Ali as pessoas estavam impressionado com a sabedoria de Jesus. E estava perguntando: não é esse o filho do carpinteiro? O filho do carpinteiro que era José. José, ele trabalhava como carpinteiro. Mas José é pai de Jesus por consideração, por ter criado junto com Maria. Mas Maria é a verdadeira mãe de Jesus e os seus irmãos são meio-irmãos de Jesus. Não são de sangue, são meio-irmãos. Só é porque saiu da mesma barriga. Mas são meio-irmãos. São meio-irmãos de Jesus. Não é filho de José. Jesus não é filho de José com Maria. É filho do Deus Altíssimo. Mas os seus irmãos, 4 irmãos Jesus teve, concedido da mesma mãe, da mesma barriga. Mas são meio-irmãos. E como que muitos têm adorado Maria, defendendo a virgindade de Maria, só porque Jesus nasceu dela. Não é só porque que Jesus nasceu dela que Maria é santa, devemos adorar Maria. Temos que adorar o Salvador Jesus Cristo, que Deus enviou ao mundo para morrer pelos nossos pecados sem culpa alguma. Sem culpa alguma. Sem pecado nenhum. Jesus é o nosso Salvador. Se não passarmos por Ele, não vamos conhecer o Pai, que é Deus. Se não... Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor para que nós venhamos entender. Eu não estou aqui para julgar a religião de ninguém, quem é católico, mas se você que é católico está ouvindo esta palavra, medita na palavra do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, ela ensina a verdade. Medita na palavra do Senhor para que você venha se converter.
Não se prostrar diante de imagem de escultura feita por mão de homens. Não meditar, não se prostrar, não adorar, porque somente ao Senhor Deus adorará. Porque Deus enviou o seu Filho por nós. Adorará somente o Senhor teu Deus. Vamos ler aqui em Evangelho de 2 João. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia o todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Irmãos, aqui já está dizendo, Jesus, no princípio ele era o Verbo, ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são um só, Deus. Mas Deus, ele enviou Jesus por nós. Mas ele voltou para o céu e eles é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É um só. E todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por Deus. Foi feita por Deus. O mundo, a luz, o dia, os animais, tudo foi feito por ele. Lá em Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia. E quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus separou o dia, separou a noite, separou as águas, fez tudo perfeito. Tudo foi feito por ele. Nada sem ele seria feito, nada sem ele seria feito. Irmãos, vamos entender a palavra do Senhor, para que naquele último dia ninguém vai se dar por inocente. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Vamos ver aqui, ó, na palavra do Senhor. João, ele foi arrebatado em espírito ao céu. E Jesus mostrou tudo a ele. E para que ele escrevesse as coisas que ele viu. E as coisas que aconteceria também. Aqui, só este homem testificou da luz. Ele viu, ele testificou, porque ele foi arrebatado em visão. Ele foi arrebatado em espírito ao céu. E Deus mostrou tudo para João. E João, ele anunciou o que ele viu. Escreveu o que ele viu. Então, se nós não ler as escrituras hoje, agora, muitos vão ser enganados. Eu nunca tive na minha vida essa experiência com Deus que eu tive agora, lavando a minha louça. Eu nunca tive a revelação na minha mente como agora. Foi algo sobrenatural de Deus na minha vida. Eu fico até emocionada, porque foi algo natural. Eu estava lavando a minha louça. Todas essas revelações vêm na minha mente. Porque eu não tenho um estudo bíblico. Eu não tenho. Mas a revelação da palavra lavando a minha louça veio tudo. Veio tudo assim na minha cabeça, tudo é explicação. E eu nasci no berço evangélico. Mas sobre pregações eu sou nova nisso. Eu sou nova. Estou meditando na palavra para me entender. Mas a revelação veio na minha cabeça, eu lavando a minha louça, eu larguei tudo e vim cá gravar esse vídeo. Lê a palavra do Senhor. O Senhor, Ele quer salvar a humanidade. O Senhor, Ele quer salvar a tua vida. Você que é católico se prostra diante de imagem de escultura. Imagem que o homem faz, que o homem levanta com
com seus artifícios, com seus materiais. Não tem Deus ali. Não tem Deus. É uma imagem que não fala. É muda, não anda, não pode fazer nem milagres para você. Mas Jesus, ele está vivo, ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo. Ele está esperando você de braços abertos a correr para ele. A vir ler a palavra para você entender melhor. Eu estou muito surpreendida. Com tudo que o Senhor me revelou agora na minha mente. Não podemos se prostrar de imagem diante de escultura, porque não fala, não anda, não pode fazer nem tão bem quanto mal. Mas Jesus, ele pode. Jesus, ele exalta, ele humilha, ele levanta, ele dá força. O Senhor, ele liberta, ele transforma, ele muda a tua história, muda a tua vida. Jesus, ele faz tudo. A imagem não faz nada por você. Volte para o Senhor Jesus. Leia a palavra do Senhor, venha entender a palavra do Senhor. Lê esses versículos que eu li aqui, que eu citei aqui para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até aqui o Senhor me permitiu falar.